Nós vamos ter, então, uma sequência de aulas sobre o realismo, né, em literatura, né? Na verdade, assim, nós chamamos de realismo a um movimento maior, né, que vai estar aí imbuído de determinados, deixa eu puxar aqui o PowerPoint, de determinados preceitos aí não só estéticos, mas também filosóficos, científicos, e que vai dominar aí o cenário da arte a partir da segunda metade do século XIX, tá? Pegando aí os últimos momentos, né, do romantismo, e aí, deixa eu permitir aqui o Joaquim também. Esse final de romantismo, que na verdade, né, a gente vai perceber aí pelas datas, né, pela cronologia das obras, que embora, né, essa segunda metade do século XIX seja marcada por essas transformações estéticas, né, que vem, claro, de avanços científicos. Então o realismo é uma escola muito devedora da questão tecnológica, da questão da ciência começar a fazer parte de forma mais evidente aí da vida social, né, os grandes avanços que nós tivemos aí nessa segunda metade do século XIX. Vamos citar, por exemplo, o Darwin, né, os estudos de Darwin, que são dos mais aí influenciadores para a questão da arte. Embora nós tenhamos todo esse movimento, né, de renovação artística, né, que vem por conta dessas transformações filosóficas e científicas, né, dessas descobertas científicas, essas transformações filosóficas, nós ainda vamos ter muitos autores apegados ainda à tradição romântica. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, a grande obra do Victor Hugo, que é Os Miseráveis, ele é da década de 60, né, do século XIX. Então, já estamos aí basicamente vivenciando os primeiros autores realistas, né, já desde pelo menos uma década antes, mas autores ainda, né, em diferentes circunstâncias, continuam escrevendo obras românticas. Tá? O próprio Machado de Assis, né, quando a gente pensa na evolução da obra dele, a transformação que existe da primeira parte para a segunda parte da sua produção, né, embora a gente classifique essa primeira fase da produção machadiana como sendo romântica, né, o que a gente tem de fato não são preceitos românticos, né, mas não é ainda o realismo. Tá? Então já é um romantismo mais revisado, né, mais crítico, né, desapegado aí de certas ideologias do passado, mas não é ainda a estética realista, que aqui no Brasil vai começar só em 1881, né, quando então Machado publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a expressão naturalista, né, que é um braço aí da estética realista, com a publicação no mesmo ano do Mulato, do Aloysio Azevedo, tá? Que é o mesmo autor aí do Cortiço, né, a obra mais a obra-prima, né, do Aloysio Azevedo, que nós vamos estudar mais para frente, né? E a questão do próprio naturalismo, o desdobramento aí desse romance realista, nós vamos também ver nas próximas aulas, tá? Então, são vários autores que a gente tem aqui para análise, né? Dentre eles, o principal, que é o Machado de Assis, né? No caso da nossa literatura. E aí, obviamente, nós vamos nos atentar aí à obra que está sendo cobrada para o vestibular, que é o Quincas Borba. Tá? Na sequência, nós temos também uma obra desse momento, né, da literatura brasileira, que é o Ateneu, do Raul Pompeia. É um romance de classificação difícil, né? Não é exatamente realista, não é naturalista, tem toques aí do impressionismo, que vai surgir também na arte aí do final do século XIX, mas historicamente, quer dizer, cronologicamente, ele pertence a essa geração de escritores, né? E o próprio Cortiço, né, que nós vamos falar também para ter aí o referente naturalista. Fora isso, nós vamos voltar um pouquinho agora à literatura portuguesa, o grande, né, autor, né, de Portugal aí da segunda metade do século XIX, que é
o Eça de Queiroz, né, autor de O Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio, os Maias. Então também temos aí um autor importante para a gente cotejar nesse momento, tá? É uma era, então, quer dizer, é um momento da literatura em que a produção narrativa dá o grande salto aí no sentido de, a partir de agora, o romance já é o gênero central da história literária, né, da produção literária, né, em termos aí históricos. Claro, né, se a gente pensar no momento anterior, o romantismo no Brasil, né, e não só no Brasil, mas na Europa, já tivemos grandes produções, né, romanescas. Mas o romance ainda nesse momento compete de perto aí com a poesia e o teatro. Tá? Então, vamos ter grandes escritores que se dedicaram, né, dedicaram toda a sua produção a esse gênero. Se a gente pensar, por exemplo, da literatura francesa, o Alexandre Dumas, o Victor Hugo, né, entre outros, mas antes dessa produção reconhecida, quer dizer, o que eles, né, cultivaram ao longo da vida, nós temos que lembrar que esses autores começaram com a poesia ou com o teatro. Né? Então, Alexandre Dumas, antes de escrever obras como O Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros, ele entra para a vida literária ainda de forma ainda muito acanhada, né, esbarrando aí na questão da poesia e do teatro, né? Victor Hugo também tem grandes peças, né? Não podemos desmerecer essa parte da produção do Victor Hugo, né? Grandes peças teatrais, lançou mão aí também do texto poético, né? Mas ele é universalmente conhecido pelas suas narrativas, né? E a principal de todas, que é Os Miseráveis, tá? Então, se na era romântica ainda o romance era visto como uma literatura menor, né, como uma literatura mais de entretenimento, sem grandes preocupações filosóficas, né, quer dizer, quem consumia romance? Né, as mocinhas da burguesia, né, a ideia da leitura bem comportada. Então, tudo isso, né, que ainda vigorava no pensamento ocidental, vai se transformar a partir desse momento. Né? Vamos lembrar que o século XIX, a questão do folhetim é muito importante, então essas obras, né, começam a ganhar circulação mais evidente por conta da publicação em jornais, né, então os fascículos, os capítulos publicados aí periodicamente, para depois termos aí o livro impresso. Né? Então todos esses, já desde o romantismo, se a gente pensar no nosso caso José de Alencar, no caso da literatura europeia, o Victor Hugo, o Alexandre Dumas, né? Então essas obras saíam publicadas nos periódicos, né, na forma de folhetim, para depois, né, aí sim se transformarem no livro impresso. Né? E aí a questão de você ter um público leitor que não só quer consumir a obra no sentido de lê-la, mas quer tê-la na sua biblioteca. Então, a ideia de uma formação de um mercado editorial mais arrojado, aí, com mais saída, né, porque a burguesia quer ter essas obras em casa, vai movimentar e vai transformar aí, o cenário da produção literária. Tá? E o centro de interesse passa a ser o romance, né, nessa virada aí do romantismo para o realismo. Tá? Claro, temos o conto, né, vamos pensar no caso do nosso Machado de Assis, né, ele tem uma produção de contos também muito extensa e muito importante, né, dentro aí da sua totalidade literária, né, mas ele é muito mais conhecido pelos seus romances. Tá? Então nós vamos ter obras voltadas para o teor realista, que vai dar aí o nome à nossa estética, ao nosso período literário, e uma facção de escritores que vai mais além, né, dentro dessa proposta realista, e vai produzir o chamado naturalismo, tá? Que nós vamos ver depois aí com o Cortiço. O que fica da poesia nesse momento? Então, ainda temos a poesia romântica, né? Então, ainda escritores que vão se dedicar a essa produção mais sentimental, né? Passado já esse período aí de efervescência. Nós vamos ter, vindo da estética realista, uma
poesia chamada de parnasiana, que na verdade só teve saída na França, onde ela surgiu, e aqui no Brasil, né? Nos outros países ela acabou se tornando uma produção inexpressiva. E uma grande corrente poética aí que vai chegar à virada do século, né, que na verdade ocupa aí essa última década do século XIX já, e a entrada do século XX, que é o simbolismo, que também vem da França, né, e que no nosso caso aqui era considerada uma poesia marginal, né, até aí o início do século XX, mas que depois acabou se transformando no grande movimento poético, para nós, pelo menos hoje, né, dessa virada do século XIX para XX. Então, se hoje nós consideramos o parnasianismo uma expressão menor, nós vamos ter no simbolismo, e sobretudo na figura de Cruz e Souza, que nós vamos estudar mais para frente, o grande poeta aí da virada do século XIX para o XX aqui no Brasil. Tá? Bom, feita essa introdução, na verdade, assim, estamos só na introdução, porque temos muita coisa aí pela frente, tá? O primeiro passo para nós agora é entender melhor qual é o conceito de romance, né, ou qual é a ideia de romance que nós temos e verificar como realmente esse conceito se aplica às obras que nós lemos, tá? Porque muitas vezes o romance, para os mais desavisados, acaba figurando como a chamada literatura sentimental, né? Então a ideia já faz parte aí do jargão popular de que romance é história de amor, né? Então, assim, é uma expressão que não tem mais como perder esse vínculo. Quando a gente fala do romance de fulano de tal, quer dizer, é uma história de amor. Só que romance não é conteúdo, né? O romance é uma forma, assim como o conto tem uma classificação em função da sua forma, o poema, o soneto, a comédia, a tragédia. Nós vamos pensar no romance como uma forma produzida, né, a partir aí do início da nossa modernidade. Vamos lembrar que o romance é um gênero extremamente novo na literatura, porque ele surge aí com a modernidade ocidental, ou seja, na era pós mercantilismo, né? Aí século XVI para o XVII, e vai chegar à sua plenitude agora no final do século XIX. Tá? Então, por isso que hoje eu quero, para entrar no nosso realismo, fazer uma retomada com vocês de quais são os princípios, né, os fundamentos estéticos que norteiam essa produção romanesca, esse gênero, para a gente entender melhor, né, como que ele foi disseminado aqui no Brasil. Quer dizer, ele é fruto de uma realidade europeia que foi importado para as nossas letras. E aí nós temos que pensar nessa trajetória histórica, que é o que vocês têm lá na página 84 da apostila, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Antes dela, nós vamos fazendo um percurso aqui histórico, mas a partir da página 84 vocês vão ter a história, né, a teoria do romance, e já na sequência nós entramos aí no realismo, né, que é o grande momento aí dessa produção, tá? Só para a gente recapitular algo que nós já falamos lá atrás no começo do curso, é importante a gente lembrar como que a narrativa, a narrativa literária, né? Estamos falando aí da grande literatura. Como que essa narrativa literária se formou dentro da cultura ocidental, né? Porque, vamos lembrar que contar histórias, né, é algo que acompanha o homem desde sempre. Então, antes da literatura, antes do texto impresso, o homem já contava histórias de forma oral, e não necessariamente eram histórias de cunho literário, né? Poderiam ser histórias mais populares, o chamado conto folclórico, o conto popular, que depois vai se transformar no nosso conto literário, tá? Então, a gente precisa ter em mente essa árvore da narrativa, quer dizer, como que a narrativa foi se desdobrando aí ao longo da história da cultura ocidental, para a gente entender o ponto de chegada, que é o romance, tá? Então, vamos pegar essa árvore aqui. Na verdade, a árvore vocês já viram comigo lá atrás, quando a gente começou com os estudos aí antes do romantismo, né? Quando a gente estava falando lá do Don Quixote, vocês têm, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui na apostila de vocês, lá na página
38, vocês têm a árvore, né? Eu nem a reproduzir aqui nos nossos slides, porque o que me interessa mais agora é esse ponto de chegada, tá? Mas é aquela ideia, então, de como que a literatura se formou, né, dentro ainda de um princípio de oralidade na Grécia Antiga, e como que nós vamos chegar a esse romance moderno, tá? Então, pegando aí o slide, vejam que nós temos três formas de narrativa que vem ainda dessa fase da oralidade, né? Antes da escrita, antes do surgimento da possibilidade, né, de passar esses textos para o papel, para os papiros, para os pergaminhos, nós já tínhamos aí movimentos narrativos que acompanhavam as sociedades mais primitivas, tá? Muito antes, se a gente pensar, até da própria Grécia, né, que a gente coloca aí como berço clássico aí da nossa cultura, mas antes da Grécia, né, quer dizer, essas formas narrativas já circulavam. Então nós estamos falando aqui do mito, né, o mito narrativo, a história, que está ligada à lenda, e o conto popular, que está ligado à ficção. Tá? Então, vamos lá. Né? Quais eram as finalidades ou quais as intenções por trás das narrativas primordiais, orais? Né? O mito, então, que era a narrativa religiosa, né, no sentido de você vai dar uma explicação para a criação do mundo, a criação do homem, o surgimento dos seres, né? Então, vamos lembrar, por exemplo, da mitologia grega, né, que é a nossa mais conhecida aí ao longo dos anos escolares, né? Então, todo aquele cabedal cultural que os gregos legaram aí como herança para o Ocidente, tá? Então, o mito funcionaria como essa narrativa religiosa, né? A lenda, que nós já falamos também, ela está ligada à história. Então, a lenda ela gira em torno de um personagem verídico, mas em torno desse personagem surgem fatos fabulosos, né? Por exemplo, a história do rei Arthur. Então, o rei Arthur é uma figura histórica, mas não temos nenhuma espada na pedra, nenhum mago Merlin, nenhuma fada Morgana, né? Então, isso aí acabou criando-se uma série de histórias em torno dessa figura, a que nós vamos atribuir o nome de lenda. Né? Então, quer dizer, o que são as lendas? São as narrativas envolvendo figuras históricas, mas com fatos fantasiosos. Quer dizer, não é o texto, não é uma crônica histórica, não é um texto de história, né, da historiografia que nós estamos lendo. Nós estamos lendo uma ficção, mas uma ficção calcada na história. E o conto popular ou folclórico, que seria a ficção pura. Quer dizer, ali nós temos o entretenimento, né? A história contada para divertir. Então, dessas três motivações aí, quer dizer, da religião, da história e da ficção, nós vamos chegar na primeira grande forma da antiguidade clássica, que é a epopeia. Então, quando a gente pensa na poesia épica, a Ilíada, a Odisseia, depois, mais para frente, os nossos Lusíadas, nós vamos ter esses três movimentos narrativos. Então, a epopeia envolve um aspecto religioso, né? Vamos lembrar que os deuses estão ali presentes, motivando a ação. O aspecto histórico, né? Então é uma história baseada ou que está calcada num evento real, né? Verídico. Né? No caso da Ilíada, a Guerra de Troia. No caso dos Lusíadas, a viagem do Vasco da Gama para descobrir o caminho marítimo para as Índias. Tá? E nós vamos ter a parte ficcional. Né? Quer dizer, aí não estamos diante da história pura, estamos criando sequências narrativas de ações, de intrigas, de problemas, para entreter o nosso leitor. Tá? Então, a epopeia vai girar em torno desses três eixos, né? da religião, da história e da ficção. Tá? Pegando aí um resuminho, né, do gênero épico, então nós diríamos o seguinte: a epopeia começa como uma espécie de antologia de façanhas heróicas em ordem cronológica. Sua unidade é a unidade simples fornecida por seu protagonista, que liga os eventos cronologicamente, movendo-se no tempo de um para o outro e tematicamente pelos elementos contínuos, em seu caráter e as situações semelhantes que inevitavelmente precipitam. Tá? Então, nós vamos ter essa ideia assim: temos um herói, temos ações heróicas, mas a epopeia tem um sentido maior de coletividade, quer dizer, a história de um povo. Embora tenhamos ali o protagonista, né, o Aquiles, o Ulisses, o Vasco da Gama, o que nós temos de fato é a história de um povo
que movimenta aí essas ações, tá? Então, esse caráter épico, né, grandioso, que acompanha essa tradição narrativa, tá? Vamos lembrar, de novo, não temos ainda o romance, né? Então, até o momento das epopeias gregas, o que nós temos é a poesia narrativa. O que vai surgir depois, no final aí do período grego, são as novelas e os contos em prosa, mas aí já é numa outra esfera, né? Então, a grande narrativa ainda, ela é em versos, tá? Bom, nós vamos ter, então, uma ruptura, né, ao longo desse processo entre o que é factual e o que é ficcional, né? Então, a narrativa empírica, marcada pelo desejo da verdade histórica, afasta-se da epopeia, eliminando o elemento fabuloso. Então, aí nós vamos desdobrar essa árvore em duas, ou seja, surge ao lado da literatura a história, a historiografia. Então, qual é a intenção do escritor? Ou ele quer se basear no que é factual, ele vai se voltar ali para o documental, para aquilo que realmente tem comprovação, e aí ele vai produzir o texto historiográfico, ou então ele vai lançar a mão aí do ficcional e vai partir para a literatura, né? O Aristóteles já falava disso na sua poética. Então, a distinção entre o escritor artista, né, quer dizer, aquele que escreve a poesia, a nossa literatura, e o escritor que escreve textos de cunho mais referencial, como é o texto de história, tá? Por que isso? Porque é importante a gente ter em mente, lá na frente, com a chegada do romance, esse aspecto histórico que vai ser resgatado, tá? Nós já vamos falar sobre ele, tá? Bom, então, nós dividiríamos aí a produção narrativa, né, em dois impulsos principais, o histórico e o mimético, né, pensando aí na produção grega. Então, do impulso histórico, surgiu a nossa biografia, né? Então, a história do texto biográfico de alguém contar a vida, né, as façanhas, os feitos de uma figura ilustre, né? Então, vamos lembrar que, por exemplo, na Idade Média, né, uma das formas narrativas mais importantes, além das novelas de cavalaria, mas já pegando mais o aspecto histórico, são as crônicas dos reis, né, os chamados nobiliários. Então, as crônicas históricas que vão relatar aí os feitos da realeza, tá? Então, estamos aí no campo do biográfico. A biografia é o texto de história, tá? A autobiografia, ela vai apresentar esse impulso mimético, no sentido de o personagem, a pessoa contando a sua história, ela tende a camuflar ou embelezar a verdade, ou suprimir determinados pontos, né? Então, a autobiografia nunca é tão confiável quanto a biografia. Então, nós diríamos que esse impulso autobiográfico, ele traz ainda essa ideia de mimese, ou seja, de imitação. Ela tem um apelo ainda ficcional, né? Então, uma coisa é o jornalista, a pessoa que estuda, que passa a vida se dedicando a isso, e vai produzir textos biográficos, né? Hoje nós temos grandes produções, né? Se a gente pegar, por exemplo, nós já temos no mercado aí a editorial, a biografia de Clarice Lispector, a biografia de Lima Barreto, que foi lançada recentemente, a biografia de ex-presidentes da República. Então, a biografia, né, por ser o texto de um lançando um olhar sobre o outro, ela tem uma impessoalidade maior, né? Não vamos dizer que ela é neutra, mas ela tem essa separação. Quer dizer, eu estou contando a história de uma pessoa a partir de documentos, de entrevistas, de fontes, né, confiáveis. A autobiografia, por ser eu contando a minha própria trajetória, eu posso dar o ritmo que eu quiser às minhas memórias, ou eu posso trabalhar pelo viés que eu quiser, sem necessariamente seguir aí uma verdade factual, né? Então eu posso camuflar a verdade, eu posso embelezar ali fatos que, né, na visão do outro não são tão belos assim, mas, quer dizer, eu estou escrevendo a minha história, eu sou o dono dela, eu vou escrevê-la da forma que eu quiser, né? Então, aí de novo esse impulso mais mimético. Bom,
Quando a gente pensa na literatura, nós temos esses dois impulsos presentes, quando nós pensamos na figura do nosso narrador. Então, quer dizer, a autobiografia, ela trouxe como herança para a literatura, né, ou ela legou para a literatura, as narrativas em primeira pessoa, o narrador-personagem. A biografia, ela nos dá o narrador onisciente, o narrador em terceira pessoa. Então vejam que dentro dessa separação, o que nós temos no campo do literário, da ficção? Narrativas contadas em primeira ou terceira pessoa. O que nós temos no campo da historiografia, né, do fato, daquilo que é verídico? Eu tenho, dentro dos textos históricos, a possibilidade da biografia e da autobiografia. Tá? Então, essas duas vertentes. Pensando agora na produção clássica, né, vamos dizer o seguinte, né, agora pegando o eixo aí das narrativas, né, a narrativa grega e depois a narrativa latina. A narrativa grega, né, as últimas novelas produzidas já depois das epopeias de Homero, né, no final do período antes da tomada do poder aí por Roma, nós vamos ter um impulso romântico, né, um padrão romântico de busca, ou seja, o que eram as narrativas gregas? Né? Sempre aqueles jovens que descobrem o amor e que vão lutar para realizar o sonho aí de ter ao seu lado o parceiro tão desejado. Então, são as nossas histórias, né, de amor de final feliz. A busca dentro dessas narrativas é a busca pela realização, né, via de regra, sentimental. Então, na narrativa grega, nós temos aí um paradigma do ideal, ou seja, né, então os personagens sofrem, mas lá na frente eles vão ser felizes. E eles nunca são pessoas ruins, né? Então eles são sempre muito corretos, muito bons, benignos. Então temos aí a figura do herói, da heroína estabelecida, tá? Quando nós chegamos à narrativa latina ou romana, são poucos os textos que chegaram até nós, né? Na verdade dois, que são o Satírico e o Asno de Ouro, nós já temos uma outra vertente aí de produção, né? A chamada narrativa de estrada ou de viagem, ou seja, são aquelas histórias em que o personagem sai pelo mundo experimentando aí toda forma de aventura. Né? Então é o chamado paradigma do real. Né? Então você deixa de embelezar a realidade e mostra uma história mais próxima do factual, porque ela se apega ao cotidiano. Né? Ali na Grécia, na narrativa grega, tudo era muito embelezado, quer dizer, tudo caminhava de forma muito tranquila para um final feliz. Na narrativa latina, isso pouco importa. O que interessa, de fato, é mostrar esse aspecto do cotidiano, dos hábitos, dos costumes, e como se mostra isso? O personagem sai pelo mundo, então ele vai experimentar diferentes culturas, diferentes modos de viver ao longo aí da sua trajetória, tá? Da sua jornada. Então percebam que tudo isso vai desaguar nos dois primeiros romances da história da literatura. Né? Então nós falamos que a obra que é considerada aí o marco do romance moderno é o Dom Quixote. Né? Então o Dom Quixote ele está ligado a essa ideia de padrão biográfico, né, vida e morte, e da busca, né, o padrão romântico da busca. Então quem é o Dom Quixote? É aquela figura que sai pelo mundo para viver o seu grande sonho, né? Mas não interessa de fato o sair pelo mundo, interessa a busca, a realização desse sonho, que é Dom Quixote quer ser um cavaleiro andante, ele quer lutar pelos fracos e oprimidos, ele quer viver uma aventura medieval no momento em que isso já não existe mais, que as pessoas não acreditam mais nisso, que já virou fantasia. Tá? Mas então o Dom Quixote nos traz essa perspectiva de o personagem sai em busca de alguma coisa. O outro romance, né, que é menos conhecido do que o Dom Quixote, é o Lazarilho de Tormes, tá? Que, de fato, né, tem um probleminha aí de autoria, né, não se tem certeza de quem é o autor da história, há umas certas controvérsias, né? Mas o Lazarilho de Tormes traz para nós essa expectativa, agora sim, do autobiográfico, porque ele é o narrador da sua história, né, diferente do Dom Quixote, que
alguém conta a história de Dom Quixote, né, o nosso narrador em terceira pessoa. No Lazarilho, nós vamos ter o protagonista contando, né, a sua vida e as dificuldades para sobreviver, né? Falamos já do herói picaresco, que é aquele que vai ter que lidar com as adversidades aí do destino e tentar sobreviver de alguma forma. Então ele vai passando de aldeia em aldeia, de patrão em patrão, para tentar sobreviver. Tá? Então no Lazarilho nós vamos ter essa retomada do aspecto autobiográfico, do narrador contar a sua história, ao lado da expectativa da narrativa de estrada ou de viagem, ou seja, o personagem sai, né, de lugar em lugar, de espaço em espaço, de vila em vila, e vai experimentar as diversas possibilidades de trabalho para sobreviver. Tá? Então, o ponto de chegada dessa árvore da narrativa é a construção do romance moderno, né, que vai se apegar a esse modelo de ou eu estou, né, contando a história de alguém, ou estou contando a minha própria história, e ao lado disso, ou esse personagem sai pelo mundo, né, a ideia da viagem, do conhecimento, do se deparar com diferentes culturas, ou ele tem uma busca, né, um sonho a ser realizado, como o nosso Dom Quixote aqui, tá? Então, é nesse momento que nós vamos ter a construção do romance moderno, tá? Mas, né, pensando aí que nós ainda estamos no século XVII, né, até o século XIX ainda temos um longo percurso para que essa forma se transforme realmente no gênero central da produção literária. Né? Vamos lembrar, né, que na época do Dom Quixote, ainda o teatro e a poesia são predominantes. Né? Então temos, de fato, aí uma produção mais discreta, né, já que vai se multiplicando, mas assim, ainda não é considerado um gênero sério. Né? O romance, até então, era literatura de entretenimento. Né? Não era visto aí como algo que traria aí uma profundidade, uma, né, maturidade filosófica, existencial, de questionamentos da vida. Tá? Então, o romance encontra-se no percurso genealógico das formas narrativas, precisamente no nó do reentroncamento dos ramos histórico e ficcional, definindo-se como uma abordagem ficcional da história. Claro que aqui, quando a gente está falando ele une a ficção com a história, não é de fato, o romance tem que ter um pano de fundo histórico, ou o romance tem que ter o personagem retirado da realidade. Existe o chamado romance histórico, muito comum na época do romantismo, mas não é isso. Né? O que ele entende aqui por histórico nós estamos falando da história da vida de um personagem. Né? Então, diferente da poesia épica, que você vai falar do grande feito, do povo ali, né, que encena as ações, não interessa para nós a biografia do Aquiles, a biografia do Ulisses, a biografia do Vasco da Gama, interessa aquela ação, aquele momento narrativo. Então interessa a Guerra de Troia, interessa a descoberta do caminho para as Índias, né? Não é a história do personagem. E é aí que o romance dá o salto. Então, não vamos falar mais do povo como um todo, da coletividade, da nacionalidade. Não precisamos também falar de grandes feitos históricos, de fato. Quer dizer, o romance não vai se basear em fatos, mas nós vamos ter essa ideia da construção, né, e do desenrolar da vida de um personagem. Ou seja, o aspecto histórico é a biografia do meu protagonista. O aspecto ficcional aquilo ali é invenção, é pura fantasia. Tá? Então, do lado histórico, nós vamos ter, por exemplo, a trajetória do Dom Quixote, né, e a sua busca aí, né, pela realização do seu sonho, mas tudo isso envolto pela ficção, ou seja, tudo aquilo é criação do autor. Tá? Então é aqui que o romance dá o pontapé para a narrativa moderna, ligar essas duas perspectivas. Vamos pensar, né, nos romances mais conhecidos, né, de vocês e da literatura, todos eles têm como título o nome do protagonista. Né? Então, se a gente pensa, Dom Quixote, Iracema, a Dama das Camélias, o Conde de Monte Cristo,
Os Três Mosqueteiros, O Sofrimento do Jovem Werther, a Jane Eyre, quem mais? O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro, e assim vai. Quer dizer, quem interessa de fato? O sujeito, o indivíduo. Né? Porque aí, vamos lembrar, estamos entrando na era do capital. Agora é o capitalismo e essa figura do sujeito, do indivíduo, é mais importante que aquela coletividade que nós tínhamos lá atrás. Então agora não interessa mais o povo português, interessa o sujeito, o protagonista do romance português. Tá? Então saímos da esfera ali dos Lusíadas e vamos chegar na esfera dos indivíduos, como o Primo Basílio, como as pupilas do senhor reitor, como o Padre Amaro. Tá? Então é sempre essa ideia de um sujeito que eu vou ter ali, o narrador dedicando o seu olhar sobre aquela vida. Quando não, o próprio sujeito contando a sua história. Né? Temos aí, por exemplo, no romantismo já o Jovem Werther, né? O Sofrimento do Jovem Werther, que é contado, é o Werther que, na verdade, conta a sua história por meio do seu diário. O que nós temos ali são as impressões dele, o diário que ele deixou, porque vai condicionar aí essa jornada narrativa, essa construção, essa intriga narrativa. Então essa é uma possibilidade. Né? Não quer dizer que toda narrativa em primeira pessoa vai ser memorialística no sentido de cartas, de diários, mas eu tenho essa possibilidade de construção, então, de uma obra em que o personagem me conta a sua história. Né? Vamos lembrar, no nosso caso aqui também, Dom Casmurro, uma grande obra do Machado de Assis, que é contada pelo protagonista, pelo Bento Santiago. Tá? Pessoal aí do outro lado, se tiver dúvida, vão me falando, tá? Para que eu retomo aqui. Que hoje eu sei que hoje vai ser um pouquinho mais teórico do que o costume, né, das nossas aulas aqui, mas a gente precisa dessas ferramentas para entender as próximas etapas, tá? Bom, até aí, então, chegamos à ideia da construção do romance, tá? Só que, por que só no realismo o romance passa a ser visto como uma obra séria, né, e de lá para cá se torna o grande gênero da literatura? Então, o que diferencia esse romance realista que nós vamos ver agora do que nós tínhamos até então? Sobretudo na era romântica, né, que nós vimos aí já uma diversidade de produções romanescas. Quem vai apontar essa linha de pensamento para nós e que faz um estudo aí filológico, histórico muito intenso, é o Erich Auerbach. Né? Então ele tem uma obra chamada de Mimesis, que é um mapeamento da evolução, não do gênero romance, mas dessa narrativa no Ocidente, para chegar a essa maturidade literária aí do romance, do realismo. Tá? Então ele vai buscar lá atrás as fontes, que nós já conhecemos bem, né? Então ele vai voltar à herança grega, ele vai voltar à herança bíblica, ele vai passar pela Idade Média com a Divina Comédia, e vai mostrar para nós, olha, de onde nós partimos e qual é o nosso ponto de chegada. Então é isso que eu queria trabalhar com vocês agora. Do Auerbach, deixa eu pegar aqui onde é que está na apostila de vocês. Do Auerbach eu deixei para vocês só os textos de referência, que eu vou falar já, que estão lá na página 87 e 88, tá? Essa teoria, essa que vem pelos próximos slides, eu acabei não colocando na apostila. Se vocês precisarem, quiserem depois, me avisem que eu separo aqui no Word e mando para vocês, tá? Mas é simplesinho, né? Na verdade, ela é muito extensa, mas eu condensei só para o que interessava para a nossa aula aqui, tá? Bom, então, o Auerbach parte de um questionamento, tá? Para fazer essa análise aí dos textos, das narrativas ao longo aí da produção ocidental. Ele pergunta, como se dá a apresentação da realidade na literatura ocidental ao longo dos séculos? Quer dizer, como que esses autores se preocuparam em retratar, em mostrar a realidade? Por isso que o nome da obra dele é Mimesis, né? Do grego lá, mimese, imitação. Então, como que os autores, né? E aí estamos falando, ele vai chegar nos autores de romance, como que esses autores retratam ou apresentam para nós a realidade, quer dizer, como que eles capturam a vida e transformam isso em arte, tá?
Bom, como eu falei, ele vai buscar as raízes da antiguidade. Tá? E dentro da antiguidade, ele vai pegar duas vertentes, né, que são o universo pagão, né, dos textos clássicos, inclusive aí ele vai retomar a poética de Aristóteles, e o universo cristão com os textos bíblicos. Né? Então, em Aristóteles, nós já vimos isso lá nas primeiras aulas, nós vamos ter uma separação entre os gêneros. Né? Então, o chamado gênero sagrado, né, ou o aspecto sagrado, aquilo que é alto, sublime, elevado, que vai fazer parte da tragédia e da poesia épica. Tá? E o gênero humilde, né, mais baixo, mais terreno, que seriam próprios da comédia, da sátira, do poema lírico. Então, o Aristóteles já fez essa distinção. E aí a gente começa a entender onde ele quer chegar. Né? Quer dizer, o romance ele vai trazer como centro de interesse, cada vez mais perto aqui do nosso realismo, não mais figuras grandiosas, mas pessoas comuns. Né? Então, até o romantismo, nós vamos lá, ainda temos os Três Mosqueteiros, temos o Peri lá no Guarani, então temos essas figuras mais heróicas, né? O Conde de Monte Cristo, que também vive aventuras aí mirabolantes, tal. Então, ainda há uma distinção. Quando nós chegarmos ao romance realista, então não cabe mais o conceito de herói, porque são pessoas que, a rigor, elas não fazem nada de grandioso durante a vida. Elas vivem uma experiência cotidiana, né? Mas acabou aquela fase das grandes aventuras, né? Das aventuras românticas, de amor, de capa e espada, né? Como a Dama das Camélias, o Conde de Monte Cristo, os Três Mosqueteiros, né? Os Miseráveis. Então, acabou isso. Tá? O que interessa para nós agora no realismo é essa ideia da vida cotidiana, de pessoas comuns. E pessoas comuns, cada vez mais a ideia de que as pessoas representativas do povo é que vão aparecer nessas obras. Não vamos ter mais apenas a aristocracia, a grande burguesia. Quem pode ser um protagonista de romance? Pode ser uma pessoa qualquer. Pode ser um morador do cortiço, como nós vamos ter lá no Cortiço do Aloysio Azevedo. Tá? Isso para o grego, vamos voltar ali à teoria, era impensável. Então, é a distinção tragédia e comédia. A tragédia é nobre. Então, quem são os personagens trágicos? Os grandes reis, as figuras ilustres, as famílias nobres. A comédia é burlesca, é satírica, é ridícula. Quem faz parte da comédia? O povo. Né? Então, temos uma distinção aí clara. No universo cristão, nós vamos ter uma mescla maior já disso, né? Entre essa ideia de pessoas, né, que na verdade experimentam ali uma vida cotidiana, muitas vezes não são figuras ilustres, mas que a sua história é tratada de uma forma mais séria. Quer dizer, vamos pensar, o texto bíblico, obviamente, não pode ser um texto cômico, não pode ser um texto engraçado, mas ele vai trazer figuras do povo. Não necessariamente, né, temos reis, né, os reis de Israel, mas não só eles. Né, nós temos figuras que vêm do povo, que vêm de uma tradição mais simples, de uma cultura mais simples. E ali há uma seriedade, né? Quer dizer, nós vamos ter essa intimidade doméstica, né, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? Alguns, obviamente, com feitos grandiosos, mas dentro dessa intimidade doméstica, do que é relatado ali no texto bíblico, não há espaço para o cômico. Né? Então, já esses opostos ali, o terreno e o sagrado, já começam a se misturar. Tá? Bom, aí ele vai fazer um salto para a Idade Média, e aí ele vai pegar, né, já conversamos aqui sobre a obra, que é a Divina Comédia. Então, né, o Dante, o autor da Divina Comédia, ele queria ser tão grandioso como Virgílio, o poeta latino. Né? Só que Virgílio era pagão, então Dante se propôs a ser o grande poeta da Idade Média, do período medieval, mas com apelo cristão, né, algo que faltou a Virgílio. Tá? E é o primeiro grande momento aí de fusão das duas tradições, né, de Homero e da Bíblia. Por quê? Nós vamos ter a Divina Comédia, que é aquela uma trajetória heróica, talvez a maior de todas, né, porque o personagem Dante passa pelo inferno, pelo purgatório e chega ao paraíso. Ou seja, a guerra de Troia,
descobrir o caminho para as Índias é fichinha perto do que o personagem experimenta, que ele chega até Deus, né? Ele passa pelo inferno, ele sobe o purgatório e chega à morada celestial, tá? Só que o que acontece? Dentro dessa trajetória sagrada, sublime, né, de ascensão ao mundo celestial, o personagem vai se deparando com figuras humanas, quer dizer, aquelas pessoas que já morreram, que ele vai encontrando pelo caminho e com quem ele vai conversando. E aí, de novo, quer dizer, é o popular, é a intimidade doméstica, então ele vai ficar sabendo sobre casos de adultério, casos de fraude, ou alguém que está preocupado com o filho que deixou lá do outro lado. Então, ele vai acompanhando, ele vai conversando através do inferno, do purgatório, do paraíso, com essas almas, né, esses mortos, que relatam fatos da sua vida, fatos biográficos, né? E aí, de novo, então, o sublime, né, da ascensão celestial está em pé de igualdade aqui com o aspecto terreno, material, que são essas histórias humanas. Por isso, né, é uma obra humanista, já é uma passagem aí para o antropocentrismo moderno. Ok, então, aí na Divina Comédia nós vamos ter esse primeiro momento, grande momento aí de fusão, né, das duas tradições, a bíblica e a clássica. Seguindo aí em Dante, né, então Dante mostra a grandiosidade do mundo na visão cristã, né, inferno, purgatório e paraíso. O plano divino, teológico, moral, está permeado pelo histórico, pelo terreno, pelas histórias individuais humanas. Né? As feições do mundo real jamais se dissolvem. Então, embora estejamos aí no ápice daquilo que é sublime, quer dizer, estamos ascendendo aos céus, a morada celestial, vamos ver Deus, ainda assim, o que ele vai ter até o último momento é esse contato com o aspecto histórico, com o aspecto humano, né, daquelas almas que vão conversando com ele ao longo do caminho, tá? Que é, de novo, esse embrião aí da perspectiva que nós vamos encontrar lá na frente no romance realista. Tá? Bom, aí chegamos ao nosso divisor de água, tá? De águas, que é a produção, né, da virada do romantismo para o realismo. E nesse momento, a grande produção vem da França. Não à toa, os três autores que vocês estão vendo aí, o Stendhal, que é o autor de O Vermelho e o Negro, o Balzac, autor de O Pai Goriot, e o Gustave Flaubert, autor da Madame Bovary, que são os três autores estudados pelo Auerbach para mostrar essa divisão, né, quer dizer, esse ponto de chegada do romance realista. Quer dizer, olha, a partir de agora, nós vamos ter essa ideia do sagrado e do humilde, do sublime e do profano, né, do grandioso e do cotidiano, misturados dentro da narrativa. Ou seja, o povo, o homem simples, ele vai ser visto de forma séria. Né? O que faltava para o amadurecimento do romance? Né? É tratar das questões do homem comum, da sua intimidade doméstica, do seu dia a dia, de uma forma séria. Né? Ou seja, não temos mais grandes aventuras, não temos nada mirabolante. O que nós vamos ter são pessoas que tentam sobreviver dentro de uma sociedade capitalista. E aí elas têm que lutar diariamente, né, para ter um sentido aí para sua vida, de alcançar objetivos, que é o que nós começamos a perceber aí nessas três obras. Né? Quer dizer, quem são esses personagens? São personagens que lutam para sobreviver, né, dentro dessa esfera do mundo capitalista. Tá? Dessas daí, vocês têm lá na página 87 dois textos, né? Um que é tirado do Pai Goriot e outro que é retirado da Madame Bovary. São momentos estratégicos desses romances, porque ali, nesses trechos, nós temos alguns exemplos, né? Não, né? Claro que temos muito mais aí ao longo do romance, dos romances, mas momentos em que nós percebemos claramente que não está acontecendo nada de importante,
né? Nós temos ali o personagem na intimidade do seu lar, vivendo a situação mais pacata possível, mas isso virou centro de interesse. Eu não preciso mais daquelas aventuras como, por exemplo, dos Três Mosqueteiros, né, das grandes lutas, das batalhas, dos duelos, dos grandes amores, para ter romance. Agora eu posso ter o homem comum dentro do seu lar, vivendo um drama pessoal, e isso é matéria para romance. Ou seja, essa é a maturidade que nós vamos ter na era realista. Tá? Vamos avançar aqui um pouquinho. E aí, antes da gente fazer a leitura desses textos, né, na verdade nem vai dar para a gente fazer tudo isso hoje, já estamos quase com o tempo esgotado, mas eu queria retomar com vocês alguns conceitos sobre o romance para a gente entender melhor tudo isso que vem pela frente. Tá? Vamos pegar aí alguns autores, esses são aqueles que vocês têm na página 84. Tá? Vocês têm várias citações, eu coloquei só algumas aqui para a gente pensar um pouquinho. Então, por exemplo, lá no Questões de Literatura e de Estética, o Mikhail Bakhtin fala o seguinte: só o romance é mais jovem que a escrita e os livros, e só ele está organicamente adaptado às novas formas de percepção silenciosa, ou seja, a leitura. Então, Bakhtin traz um dado importante para nós que é, olha, todas as outras formas literárias, elas surgiram antes da escrita. Então, elas dependiam da oralidade, quer dizer, elas eram formas para apresentação pública. As pessoas tinham que contar umas para as outras, ou tinham que declamar a poesia, ou cantar a poesia, né? Ou fazer o espetáculo cênico, ou cantar a epopeia. Então, todas essas formas já circulavam antes da escrita. E aí ele pontua o seguinte: só o romance, não só ele é fruto de uma sociedade capitalista, né, que antes não existia, mas ele é fruto desse universo silencioso, ou seja, o romance ele nasceu para ser lido em silêncio. Ele não é um espetáculo público, né? Um poema, uma crônica, um conto, uma cantiga, eu posso declamar publicamente, eu posso ler publicamente. Romance não. O romance precisa dessa leitura concentrada. Por quê? Porque ele é longo. Então, não necessariamente eu vou conseguir concluir essa leitura numa sentada. Às vezes eu vou gastar dias, às vezes eu vou gastar semanas. Então, o romance trouxe uma nova esfera de reflexão. É o homem sentado ali na sua intimidade, em silêncio, lendo algo que ele pode pausar, que ele pode guardar, que ele pode deixar de lado, voltar no dia seguinte e continuar. Né? Claro que estamos falando aqui de uma situação genérica. Hoje, mais do que nunca, nós temos a possibilidade de vamos ler no ônibus, vamos ler no avião, vamos ler no circular, então não é isso, quer dizer, não precisamos estar em silêncio absoluto, mas o romance pede concentração. Quanto mais complexo, menos eu vou conseguir interpretar se eu tenho barulho ao meu redor. Então, um romance mais simplista, claro que eu pego e, se eu estou numa viagem daqui a São Paulo durante o dia, eu leio numa sentada, né? Se ele for fino, obviamente. Mas uma coisa mais elaborada, mais longa, eu preciso de uma concentração maior. Então, quanto mais silêncio, quanto mais essa ideia do homem afastado aí do mundo lá fora, nós vamos chegar a essa leitura do romance. Então, isso já é um ponto interessante para a gente pensar. Quer dizer, o romance, ele é filho da escrita. Ele não nasceu para ser contado, ele nasceu para ser lido, ou seja, ele tem que estar ali no papel. Tá? Ainda do Bakhtin, ele pega uma outra linha agora. Olha, o romance se formou precisamente no processo de destruição da distância épica, no processo de familiarização cômica do mundo e do homem, no rebaixamento do objeto de representação artística ao nível de uma realidade atual, inacabada e fluida. Desde o início, o romance foi construído não na imagem distante do passado absoluto, mas na zona de contato direto com esta atualidade inacabada. Sua base repousava na experiência pessoal e na livre invenção criadora. Então, é interessante esse ponto, né, quando a gente toma aí como referência, de novo, a epopeia versus o romance. Por quê? A epopeia, né, pelo seu apelo histórico, coletivo, ela já dá uma imagem de algo acabado. Ou seja, os heróis vão sofrer, mas eles vão chegar na prova. A gente sabe que
os gregos vão tomar Troia. A gente sabe que Ulisses vai voltar para casa. A gente sabe que Vasco da Gama vai chegar às Índias. Então, essa ideia de que o coletivo vai atingir os seus objetivos. Tá? E aí, de novo, essa ideia de algo grandioso, algo nobre, solene. O romance vem na contrapartida. Quer dizer, primeiro, não temos mais essa ideia de solenidade. Cada vez menos aspectos grandiosos, fatos estrondosos. Isso, lá no romantismo, ainda temos um pouco, quando a gente pensa no romance histórico, no romance de aventura. Mas agora, no realismo, isso desaparece. Quer dizer, não é mais o fato grandioso, é o fato cotidiano. E aí a ideia de algo inacabado, ou seja, cada vez mais a imprevisibilidade, por quê? Porque nós não sabemos qual é o ponto de chegada do personagem. Nós não sabemos onde aquela história vai dar, por quê? Porque é tudo muito fluido. Nós não temos mais aquela expectativa de o herói vai sofrer, mas eu tenho certeza que lá no final ele vai conquistar seus objetivos, ele vai ser grande, ele vai sair vitorioso. Né? Agora não, agora cada vez mais o clima é de incerteza, tá? Dentro dessa aventura, dessa jornada aí dos nossos protagonistas. Tá? Bom, vamos pegar só mais um aqui para fechar a aula de hoje, aí a gente vai continuar desse ponto na quarta-feira. Tá? O romance é a forma da aventura do valor próprio da interioridade. Então, de novo, romance não é espírito de coletividade. Romance é indivíduo, é o protagonista, quer dizer, essa figura singular, e cada vez mais me interessa o que ele pensa e não só o que ele faz. Por isso que agora fluxo de consciência, quer dizer, o narrador entrar nos pensamentos dos personagens passa a ser mais importante, tá? Seu conteúdo é a história da alma que sai a campo para conhecer a si mesma, que busca aventuras para, por elas, ser provado e, pondo-se à prova, encontrar sua própria essência. A segurança interior do mundo épico exclui a aventura, nesse sentido próprio. Os heróis da epopeia percorrem uma série variegada de aventuras, mas que vão superá-las, tanto interna quanto externamente, isso não é posto em dúvida. Então, lá atrás, quer dizer, de novo, o espírito épico era, olha, tem aventura, mas se é um herói épico, a ideia é ele vai superar. Então, sabemos que Aquiles, Ulisses, Vasco da Gama vão chegar aos seus objetivos. De lá para cá, a ideia é essa interioridade, ou seja, esse sujeito, esse indivíduo, vai passar por provas, mas não necessariamente, né, elas são previsíveis ou nós já temos aí uma ideia de um desfecho padronizado, tá? E, de novo, se a gente pegar o romance romântico, do Dom Quixote até o romance romântico, tem muito de aventura ainda. Como eu falei, o Conde de Monte Cristo, os Três Mosqueteiros, o Homem da Máscara de Ferro, o nosso Guarani, né, cheio de aventuras ali empolgantes, né? Ele luta com uma onça, ele luta com os capangas ali do Dom Antônio, contra, né, eles, ele luta contra os índios aimorés, né, ele luta até contra a tempestade, ele arranca uma palmeira pela raiz, então tem esse clima de aventuras empolgantes ainda, tá? Mas cada vez mais, quer dizer, é o sujeito, não é o coletivo, ali é o peri, é o nosso Guarani, tá? Lá no sertanejo era o Arnaldo, tá? Então, dentro da esfera romântica, ainda enxergamos essas aventuras, mas a aventura maior que o realismo vai mostrar é a aventura da adequação ou da superação da sociedade capitalista. Quando a gente pensa, vamos voltar, não sei se eu já falei isso com vocês, mas quando a gente pensa no Robinson Crusoe, século XVIII, que a Inglaterra está vivendo aí o auge do capitalismo com a Revolução Industrial, a ideia que fica para nós do Robinson Crusoe é de uma grande aventura, do náufrago que ficou 28 anos perdido ali numa ilha deserta. Depois, durante esse período, encontra lá o seu fiel amigo Sexta-feira. Isso é a versão infanto-juvenil. Por quê? Claro, é uma grande aventura você ficar preso ali 28 anos numa ilha. Mas, quando a gente faz uma leitura mais atenta do Robinson Crusoe, o que a gente percebe é que a aventura
desse personagem é a aventura capitalista. Porque ele sai da ilha, só que antes dele chegar nessa ilha, ele passou aqui pelo Brasil, né? O Brasil faz parte da história. Ele comprou terras aqui. E depois de 28 anos, ele é um proprietário rural muito próspero. Ele enriqueceu, né? Aqui não, obviamente, por conta do seu trabalho, mas por conta do seu tino de comprar aquelas terras, né? Aquelas terras produzirem. Então, a expectativa que fica para nós da aventura do Robinson Crusoe, pensando nesse sentido mais amplo, é a do nosso protagonista do romance. Quer dizer, quem é o personagem? É aquele que vai lidar com a sociedade capitalista. Ou eu me sobressaio por conta do meu talento, por conta da minha predisposição, por conta do meu trabalho, né? Porque também cada vez menos vamos ter histórias aí de heranças fabulosas, né? Então, realismo, esqueçam isso. Ninguém vai ficar recebendo do nada uma herança grandiosa para terminar lindo, leve e solto lá na frente, né? Então, o personagem vai ter que lutar. E aí, ou ele se sobressai dentro desse universo capitalista, ou ele é tragado por ele, né? Ou ele se ajusta ao sistema, ou ele o supera, ou ele é eliminado por esse sistema. Quer dizer, isso é a aventura capitalista. E é uma aventura íntima, quer dizer, é uma aventura do sujeito, do protagonista. Tá? E voltando ao Robinson Crusoe, é muito interessante que quando a gente pega a vida dele lá na ilha, ele já nos dá essas deixas. Né? Então ele fala assim que ele tem que construir uma mesa para ele, com uma cadeira, não para ter luxo, né? Porque luxo é a ideia aristocrática, né? É o supérfluo. Qual que é a ideia capitalista, né? A ideia burguesa? É uma necessidade. Eu tenho que ter uma mesa e uma cadeira para me alimentar corretamente. Eu tenho que ter uma cama, não luxuosa, né? Mas para que eu possa descansar, eu tenho que cuidar das minhas plantações, do que ele plantou ali, milhos, que seja, etc e tal, para ele ter um retorno. Então, ele próprio vai demonstrando essa ideia de que interessa agora o que é utilitário, né, que é a expectativa burguesa. Eu preciso me concentrar naquilo que vai ter um retorno, ou seja, aquilo que me vai ser útil de alguma forma, que é o que nós vamos enxergar cada vez mais nos romances a partir aí da nossa estética realista, tá? Bom, temos mais alguns comentários aqui, algumas citações para a gente fazer antes de chegar aí nos nossos textos mesmo, né? Mas nosso tempo acabou. Vou parar por aqui a nossa aula